A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estaremos abordando um tema bem diferente, né, irmãos? Mas é necessário. Será que nós estamos prontos para viver a promessa? O que nós estamos fazendo para... Nós estamos se preparando? É uma pergunta que eu faço para os irmãos e serve para mim também, né? Será que nós estamos nos preparando para viver a promessa? Às vezes Deus nos entregou a promessa porque nós não estamos preparados, né, irmãos? Às vezes a gente se frustra até, né, que está demorando a promessa, às vezes lá de anos atrás, o tempo da infância ou anos atrás, né, e está demorando. E às vezes a gente desanima e acha que não vai chegar a promessa. Mas Deus às vezes está com a promessa pertinho de nós ali, e mas nós não estamos preparados para receber a promessa, né, irmãos? Até Jesus, quando foi para ter o ministério dele, ele se preparou para começar o ministério dele, né? Que Deus tinha preparado para ele, né? Ele era o enviado de Deus, né? O filho amado, mas ele teve que se qualificar para receber a promessa, a qual ele foi para o deserto, né? Foi batizado, foi para o deserto, se preparou. Quando criança, ele estava no meio da lei, né? Quando criança, ele tem uma passagem que ele fala no templo, né? Então, ele andava, né, no templo, quando criança, falando com os mestres da lei, e foi batizado, se preparou, né, para depois começar, depois de 40 dias que ele teve no deserto sendo tentado, né, e Satanás sabia, irmãos, que ele tinha um grande ministério, que é o que acontece com nós também, né, que às vezes o diabo faz de tudo para nos parar, para nos desanimar, mas essa promessa foi lá de tempo atrás, não vai acontecer, já passou, era profetada, que nem diz, né? Às vezes a gente duvida do profeta, tem certos tipos de profeta que tem que duvidar, irmãos, que às vezes a gente sonha com aquela profecia ali, vai se alimentando, e chega por anos, a gente se frustra, né? Que não foi da parte de Deus, tem que ter um discernimento, né? Conhecer a vida da pessoa e tentar saber, né? Quem passou a profecia, para ver se condiz, pedir o discernimento, orar a Deus. E aí eu te pergunto hoje, irmãos, o que você está fazendo, irmão? Qual é o ministério, sim, que Deus tem preparado para ti, que diz que você vai ser um cantor? Será que você está se preparando? Vai ser um pregador, um missionário, que nem da minha parte, né, que diz que vou ir por o mundo levando a palavra, né, não sei se pelo YouTube ou alguns países, ou a gente pensa assim, às vezes, aonde a gente está é impossível, né, mas Deus está avisando, Deus está preparando para nós se preparar, né, irmãos, que tudo é com excelência lá no céu, é tudo com excelência, os anjos, tudo, naquele dia das bodas do Cordeiro, né, é tudo perfeito, os anjos estão se preparando, então por que nós não vamos se preparar aqui, né, irmãos? Então eu falo para os irmãos que a gente tem que se preparar. Esses dias, pensando bem, nos últimos dias, eu fiquei analisando, até estava comentando com uma irmã da igreja, né, sobre o que a gente tem que se preparar, até na parte da saúde, né, irmãos? Porque, às vezes, você tem um ministério de viagem, para ganhar o mundo, né, irmãos? Ou lugares no Brasil, e como é que você vai chegar lá todo doente, né? Na parte de não se cuidar, né? Como o meu exemplo mesmo, né? Eu tenho a diabetes, pressão alta, tudo por causa da alimentação, né? Que a gente não se controla, e viciada em doce, chocolate, e sabendo que não posso. E Deus tem avisado, cuida da saúde, né? Porque sabe que lá na frente você vai precisar da tua saúde, de, de pés, assim, o físico firme para poder caminhar, se é na parte da missão e lugares, né?
Você é viajar, às vezes muitas horas dentro de um avião. Ah, irmã Helena tá sonhando demais. Não, irmão, eu não tô sonhando demais. É a realidade que Deus está mandando eu falar para os irmãos. Tem muitos irmãos aí que tem um grande ministério, mas Deus está esperando. Às vezes ali, às vezes quer ser um cantor, já te preparou, já está ensaiando, né? Ah, às vezes até na igreja mesmo, tudo tem um começo, né, irmãos? Ah, mas eu gaguejo, eu tremo lá no altar, o pastor dá oportunidade, não vai, tá com o dedinho de para-brisa, e tudo tem um começo, né, irmãos, para a gente se preparar. Na parte da palavra também, né? Será que nós estamos estudando a palavra de Deus para ser um grande pregador? Então, como é que Deus vai dar um ministério grande, irmãos, para nós, que tem pessoas escolhidas da parte de Deus, que tem um grande ministério? E eu creio que na hora certa vai chegar a sua promessa. Mas você não está preparado. De repente, outros até já morreram. Ah, irmã Iné, mas quem tem promessa não morre. Morre sim, lá no cemitério está cheio de pessoas que tinham promessa, né? Mas por um momento ou outro desobedeceram, né? Seja na parte da saúde ou desviaram do caminho do Senhor, né? E vou dar uma voltinha lá no mundo e depois eu volto, né? E não deu tempo, irmãos, de viver a promessa. Então a gente fala que no cemitério é o lugar de vários sonhos lá, né? Projetos, mas não foram cumpridos, né? E a gente tem que ter essa consciência, né? De se preparar para viver o novo de Deus, né? Então, às vezes, Deus está só nos esperando para acontecer a promessa. Na parte de Jesus ali, tem a passagem, para não ficar só nas minhas palavras, é João 2, 3, da parte que está falando que Jesus faz o primeiro milagre, né? E aí ele até fica meio assim, a mãe dele fala para ele fazer um milagre ali, né? Porque ela sabia que ele já estava pronto, mas ele achava que não estava, né? E aí eu vou ler essa passagem para os irmãos assim que diz, ó. E falando o vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí a sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser, porque ia ser feito o primeiro milagre de Jesus ali. Então tem a outra parte também, né, que nós não devemos ser perfeccionistas, né, irmãos? De repente Jesus ali já estava pronto, como fez aquele milagre, né, que o dono da festa até falou do casamento, né, que trouxeram os vinhos ruins para depois trazer o melhor vinho. Não é o vinho que eles tomavam, era o vinho bom, mas Jesus foi excelente no seu milagre, né, trouxe o melhor. E foi ali que começou o ministério dele, né, irmãos? Às vezes a gente quer ser muito perfeccionista, né? Porque claro que a gente tem que buscar, ser no louvor, fazer ensaiar bastante, né? E comprar uma caixinha, se tem a caixinha em casa, no playback, que às vezes, irmãos, que a gente é simples, Jesus foi simples, não precisa de muito enfeite, mas eu creio que precisa sim, irmão, dar o nosso melhor para Jesus na igreja. Como é que você vai subir lá para cima, lá gaguejando, falhando o hino, né? Às vezes acontece, quando que eu louvo também, né? Não sou cantora nem nada, né? Mas eu louvo a Deus e eu procuro dar o melhor, né? Então, às vezes eu passo a semana, os final de semana, se eu vou cantar no domingo, eu pego a minha caixinha, o microfoninho e 10, 20, 30 vezes, se for preciso, escuto. Custei a pegar no playback, assim, mas quando eu tenho que ensaiar várias vezes para entrar na cabeça, depois que entra na mente, não sai mais o louvor. Aí eu não preciso nem de inário, nada, vou lá e dou o meu melhor. Porque lá no céu tudo é melhor, né, irmãos? Tudo é do bom e do melhor. Tudo é perfeito. Por que a gente não vai se aperfeiçoar, né? Tudo antigamente não tinha muitas assim oportunidades que nem tem hoje, né? Hoje em dia tem o YouTube, tem a internet, tem várias coisas para a gente se aperfeiçoar, procurar estudar a palavra, né? Os pregadores ali na internet ensinando a pregação de internet não é o texto sendo explicado ali, né? Muitas vezes
olhando, lendo a palavra ali, a gente não entende muito bem. Claro que tem que pedir o discernimento de Deus, orar, jejuar, que Deus vai revelar a palavra. Mas tem técnicas ali que tem pessoas que tá dando o seu melhor ali, ensinando, né? Eu sou a menor das menores aqui para os irmãos, então eu tô assim que Deus me tocou, né, para falar para os irmãos de que eu estava pensando, será que a gente já está preparado, né? Outra coisa, irmãos, de viagens assim, missionárias e coisas, na missão também falo, né? Não é assim uma simples cesta básica que eu falo, lá levar para a pessoa, tem toda a parte da cesta básica, o vestir, tem a parte espiritual, né, a qual contei no outro vídeo ali, que não é se atracar com força nos braços ali, que nem eu me peguei da mulher do demônio e não ter o discernimento, né? Mas a gente tem que estar preparado nas várias áreas, que a gente vai ter lutas, assim como a gente vai ver a promessa, vai ver coisas boas, a gente vai andar por lugares ruins, né? Lugares arenosos, lugares difíceis, né? Então a gente tem que ter preparado para os dois lados, né? Então, qual é o teu ministério, irmão? É o do louvor? Procura te informar. Se tem oportunidade de estudar o cântico, estudar na escola ou estudar para melhorar a voz, amém. Se Deus já deu a voz para ti, amém. Mas procurar, né? E não negar cada vez que ter oportunidade, vá e louve ao Senhor. Não negue, não tenha vergonha. Eu, para começar esses vídeos, foi uma luta, né, irmãos? Até foi até a minha filha que falou: ah, mãe, a mãe não precisa ter vergonha, que a mãe tá aqui no quarto que eu tô gravando do menino aqui. E é só eu e a câmera aqui. Depois que tiver gravado, e os irmãos vão estar vendo o vídeo. Claro que eu vou estar me esforçando para não fazer o melhor, né? Falar. Não é porque eu estou sozinha aqui que eu vou falar tudo, qualquer asneira. Os irmãos, eu estudo, eu oro, eu vejo o que eu vou falar sobre, né, o assunto. E os irmãos também, o YouTube ali tem várias oportunidades dos irmãos levar a palavra. O louvor não é tanto, irmãos, por causa de ter os direitos autorais. Eu queria trazer vários louvor para os irmãos, vídeo louvando, né? Que às vezes chega nas almas que estão cansadas, oprimidas, mas aí eu tentei gravar um louvor, já não deu certo, já deu direitos autorais, aí eu disse, não, deixa assim então. Vou levando a palavra e vou contando as minhas experiências para os irmãos, né? E nós interagindo, porque no louvor só na igreja mesmo, né? E algum lugar que me convidar. Pode ser que um dia você tenha oportunidade de estar me vendo, estar louvando, não para me aparecer, né, irmãos? E sim pela glória de Deus. Amém? No começo, eu me preparo no ministério da palavra e do louvor, né? Que no começo eu tinha a voz bem fina, assim, então fui até revelada por um irmão, e pessoas riam de mim, parentes, né? E, e eu achava que não era para louvar só, mas eu fui insistir, eu tinha aquele desejo, eu tinha aquela chama que ardia de louvar, e fui indo, eu presto atenção nos hinos ali, vou prestando, e o entoamento dos hinos ali, né? A, a, que tem hinos que não procuro louvar hinos que seja para minha voz, não muito gritado, né? E na parte da palavra também, né? Estudando, e a gente tem que se aperfeiçoar cada vez mais, né? E então eu pergunto para os irmãos, o que os irmãos estão fazendo para receber a promessa? Estão esperando? Às vezes a gente fica esperando, né? Ah, minha promessa não vem, mas já está prontinha, tá só te esperando, é só começar. Tá pensando ainda qual é a busca de Deus, qual é o teu ministério, né? Às vezes que Deus quer te entregar promessa, já tu começar em te colocar em lugares grandes para ti, mas aí tu não sabe qual é o ministério que Deus tem para ti, qual é o propósito. Faz uma campanha de oração, pede para Deus te. Às vezes tem pessoas que nem eu, né? Profetas falaram, né? E missão, sempre a missão, e não te mistura que tu vai ser uma missionária de nações, né? E outro testemunho ali que eu tenho ali da pastora Sandra Alves, né? Que eu gosto de escutar muito ela.
e ela fala sobre que Deus sempre falando, né, quando ela começou, se converteu, que ia levar ela pelo mundo, né, por nações, que nem é o meu caso, e ela disse que nunca se interessou em fazer um curso, né, de inglês, em outros idiomas, né, que a gente pensa que quando a gente é assim, vem, assim, numa condição menos favorecida, né, irmão? Isso não é pra gente, isso aí é para os ricos lá, que viajam, vão para outros países, e chegou a hora dela, né, de ter o convite para ir para outro país. Aí ela disse que se viu no avião perdida, né? E com fome, que o pessoal estava passando e pedindo as comidas, mas tudo em inglês ali. E aí uma aeromoça veio e viu que ela, acho que não falava a língua, né? E tentou se comunicar com ela como se que tinha frango, né? Então, fazendo aquele gesto da galinha, se ela comia galinha, o frango, né, ali, né, aqui no sul chama de galinha. Aí ela diz que na hora foi engraçado, né, irmãos? Aí elas se comunicaram, as duas ali, e a aeromoça trouxe o frango para ela comer. Aí ela, na hora foi engraçado, ela dando a palestra dela, falando a pregação, mas depois ela parou a pensar e foi triste, né? Porque quantas vezes os profetas se levantaram e falaram que ela ia ir por nações e nunca tentou tirar um cursinho de inglês, né? Falar o básico, né? Não precisa falar fluentemente, né? Mas o básico para entender ali, para que nem da alimentação, que ela tinha que se alimentar, pedir alguma coisa, né? Para a necessidade dela e ela não aprendeu. Então é tudo isso, irmãos, que a gente tem que se preparar. Deus do básico, assim que nem diz, né? Em cada área a gente se aprofundar mais e cada área um pouquinho, né? Que nem o dom da palavra, o dom do louvor, os dois juntos, o dom da missão. Então, a gente tem que ser multiuso, várias coisas, né? Se preparar para que a gente não sabe. Que aí Deus vai entregar a promessa para nós, né? Às vezes a gente está frustrado, ali com a depressão, né? Que Deus prometeu e não cumpriu. Mas Ele está só esperando você ter a atitude, né? Para começar a cumprir as promessas. E e aí eu nesses tempos eu pensando, né? E na parte da alimentação eu vou me cuidar mais, né? Acima do peso e parar com os doces. Não é fácil, né? Mas começa de pouquinho, irmão. Não é fácil na parte dos irmãos que tem a saúde, né? Porque como é que os irmãos vão viver um ministério grande? E os irmãos sabem que nem a gente vê por aí, né? Esses pregador, cantor, viagem para tudo quanto é lado, né? E como é que você vai dar conta do, de, dessa, desse pique todo, né? Se não tem energia, se não tem a saúde, né, irmãos? Então, ou às vezes fica teimando, insistindo, não quer se cuidar, vem a doença, né? Vem às vezes doenças mais graves e Deus diz: ele tá teimando, eu vou elevar. Então, fala, quantos lá no cemitério que a gente fala, né? Falece, né? E tinha promessa, né? Mas pela desobediência, Deus levou e não cumpriu as promessas. E às vezes tem almas nos esperando, irmão. É muito, muito além do que se preparar. Tem alma nos esperando. Tem alma esperando você. Tem alma me esperando a nossa para nós se preparar. Às vezes Deus espera, espera, espera e você não se prepara, não está preparado. E Deus vem e bota outro no nosso lugar, outro pega a nossa promessa. E assim é na igreja. Esses dias um exemplo, né, irmãos? Eu estava na igreja lá orando e tudo, daqui a pouco Deus fez me olhar para trás, ver uma moça, e aí ele diz, ela precisa de um abraço. E vai lá e abraça ela. E eu fiquei relutando, né? Que a gente fica, né? Às vezes não é coisa da gente, né? Coisa da cabeça. Aí eu peguei e não fui. Aí no próximo culto também de novo. Aquela mesma que ela estava passando por dificuldades familiares, né? Depois eu fiquei sabendo. Dá um abraço. E eu não fui. Sabe o que que aconteceu? A outra irmã veio de lá cheia do Espírito Santo, abraçou, Deus usou ela. Amém por isso, né? Porque eu não tenho inveja da irmã. Eu que fui covarde
e Deus falou que tinha que falar com ela. E de repente Deus ia me usar também para falar, né? E eu me acovardei e aquela irmã não ficou sem um abraço. Mas eu me acovardei, de repente até às vezes dores que eu tenho, né? Às vezes é Deus cobrando às vezes da gente, né, irmão? Então a gente não pode se acovardar, a gente tem que ir, se Deus mandar, vai e faça. Que nem ali Jeremias, né? Não diga que tu é uma criança, porque aonde eu te mandar, tu vai. E Deus aperta, né, irmão? Seja no leito, no, assim, numa situação que tu tiver, assim, que tu tem que ir pronto, né? Que nem o pai e a mãe da gente, quando eles decidem mandar de uma coisa, tu vai e pronto. E Deus. E então a gente acha que a gente é especial, né? De estar negando os convites, as coisas. Se for chamado para pregar pela primeira vez, seja 5, 10 minutos, foi o que aconteceu comigo, né? Meio gaguejando, mas vai, faça um jejum, ore, estude ali a palavra e não tem que enfeitar muito. Jesus foi simples, até debaixo de uma árvore. Ali Jesus fala, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então, Jesus foi simples. Não precisa de muita teologia, muito enfeite, palavras difíceis, né? Que às vezes tem palavras que certos pregadores falam que a gente nem entende o que é, né? Então, a gente tem que ser simples, irmãos. Então, tem que começar. Como é que Deus vai te dar um ministério grande que está te esperando se tu não começar? Deus de baixo, né? Na pregação, no louvor, a gente tem que ir atrás de pessoas também, ser humilde, de pessoa para nos ajudar também, né? Conselhos e, e, e ver como aquela pessoa começou, né? Para se inspirar, para a gente ter o nosso ministério, né? Então, irmãos, era essas palavras que eu tinha que falar para os irmãos, né? É uma conversa com os irmãos, né? Ali não é uma pregação, né? Mas é de pensar, irmãos, é de pensar em que Deus está e está na hora, né? De Jesus está voltando e tem almas nos esperando. Não tá e não tá, não dá tempo, não tá dando tempo, não vai dar tempo. O cerco está se fechando, né? Então, e Satanás está aí, né? Com seus adeptos, que nem diz, né? A, avançando em que ele pode tragar, né? Então ele tá ali, né? E outra coisa também, a gente não pode a depressão e dizer que tu não é ninguém, e ele bota isso na cabeça mesmo, né? E porque ele vê, ele sabe, ele vê os movimentos, né? E que tu tem um grande ministério. E quando tá forte a luta, irmãos, e é porque tá chegando próximo, né? De Deus entregar a nossa vitória, o nosso ministério nas nossas mãos, e é aí que ele luta, né? Para derrotar, para nos botar lá embaixo. Mas Deus é maior e nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Então são essas palavras que eu tinha para dizer para os irmãos, né? Reflitam em casa, pense bem, né? Comece hoje, meio gaguejando, meio atrapalhado na palavra, vê qual é o ministério que é para ti, né? E vá se preparando, porque Deus está só esperando para te entregar a promessa, mas você não está pronto, não tem como ele entregar. Assim serve para mim também, né? Que eu estou me preparando no louvor, na pregação, nos vídeos, tá? Não sei assim tirar as partes erradas que acontece, alguma coisa, né? Mas não adianta, vamos assim mesmo. Cada dia vai melhorando mais. Se os irmãos vê do primeiro vídeo lá que eu fiz para esse de hoje, não querendo me exaltar, né, irmão? Já deu uma melhoradinha, né? E então, me inspirando em outros vídeos, vendo como é que é, né? Estudando sobre o assunto. Então, tudo vai melhorando. Então, é isso aí, irmãos. Então, pense bem, né? Foi a mensagem que eu tinha para transmitir hoje para os irmãos. Amém. Fiquem todos com Deus. Que Deus dê uma ótima semana para os irmãos. Amém. E comente aí nos comentários, né? Da onde você é, que eu quero saber. Estou curiosa para saber da onde é que você está assistindo. Dá um joinha, irmãos, para ajudar o canal. E se inscrevam, né?
tem bastante visualizações, passando de 600 visualizações, então quer dizer que as 600 pessoas que olharam o vídeo, né, mas não se interessaram em inscrever, ou às vezes olha o vídeo, né, e esquece de se inscrever, mas o canal é simples, mas é com todo amor e carinho, né, e para levando a palavra de Deus, amém, irmãos? Já falei demais. Um beijo e um abraço a todos.